Glória a Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos aqui de novo para nos aprender com o nosso grande e maior e todo-poderoso Deus. Já no livro de 1 de Tessalonicenses 5, capítulo 5, verso 19. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. O que é que nós vamos aprender com isso? Não apagueis o Espírito Santo que está em nós. De primeiro é que nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, significa que nós devemos sempre dar lugar ao Espírito Santo. Nós devemos estar sempre na presença de Deus, estar orando e meditar na palavra de Deus para alimentar o Espírito Santo que há em nós. Como anda o Espírito Santo de Deus na sua vida, no seu corpo, já que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Temos dado espaço para o Espírito Santo trabalhar ou estamos a fazer somente aquilo que nos convém, aquilo que nos agrada, fazer aquilo que nós queremos fazer? Então, o seu espírito está apagado se estás a viver conforme o seu querer, se não estás a meditar, se não estás a orar, o espírito está apagado. Se não sabe quando Deus está a falar contigo, que os outros vão falar, não, Deus falou comigo, mas você não sabe se Deus está a falar comigo ou não, tens dúvida como que Deus fala, o espírito está apagado. Para o espírito estar ativo, é preciso ter rotina de oração, meditação na palavra, ouvir a palavra. A Bíblia diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito fala nas igrejas. Então, orar e meditar, ouvir a palavra na igreja, isso vai nos levar a colocar o espírito mais ativo. E isso não acontece só com quem não medita, não procura. Porque às vezes também tem aqueles que buscam a palavra, ora. No momento que está orando, o Espírito Santo está lá bem ativo, todo ativo. Mas depois de orar, fala que não. Agora estou com preguiça, já orei de manhã, já orei à noite, ou já orei na igreja, agora vou dormir. Aí não tá bom não. Aí não tá orando na igreja, em casa tem que orar. Orou de manhã, de dia tem que orar. Já orou à tarde, a hora de dormir tem que orar. Da meia-noite tem que levantar para orar. Para alimentar o Espírito Santo é orar sem cessar. Jesus Cristo disse, orai sem cessar. Orai sem cessar. Não apagueis o Espírito Santo. Vamos viver na santidade, buscar a presença de Deus. Orar e orar, meditar na palavra de Deus, repreender a preguiça que se levanta. Dizer, Deus, eu quero te buscar mais. Eu quero me envolver mais com a sua presença. Eu quero mais andar nos seus caminhos, colocar mostrar o interesse a Deus, que nós queremos mais de Deus, nós queremos mais buscar Ele. Então, essa passagem aí, não apagueis o Espírito Santo. Se não orar, se não viver a vida de oração, não meditar na palavra, não ir para a igreja, é claro que o Espírito Santo vai estar apagado. Aí não terás comunicação do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo pode falar contigo, não vais perceber, porque não sabe como que ele fala, não vive vida de oração. Mas se viver vida de oração, meditação, aí vai aprender como que o Espírito Santo fala conosco. Porque muitos daqueles que não vivem vida de oração, quando você fala com ele que Deus falou comigo, eles não acreditam. Aí você fala, você vai confundir com os teus pensamentos, com os teus quê,
o inimigo, porque essa pessoa responde assim porque não vive vida de oração. Mas quem vive vida de oração sabe como que o Espírito Santo fala, sabe como que Deus fala. Deus fala no silêncio, Deus fala conosco sim, a voz de Deus vem com razão, nos puxa na palavra de Deus. Já a voz do inimigo vem com ironia, vem nos colocar para baixo, vem com as dúvidas, traz as dúvidas. Então isso está repreendido no nome de Jesus. Mas aquela voz que vem colocar força em ti, de dizer que continua na palavra de Deus, vai buscar mais a Deus, viva mais para Deus. O seu Deus existe, o seu Deus é ativo, o seu Deus é... Vamos lá. Glória a Deus, santo, santo és tu, Rei da Glória, te agradecemos e te louvamos, porque sem ti não somos nada. Só o Senhor é santo, só o Senhor é justo, só o Senhor é puro, Pai. Obrigada por tudo, Senhor, por este dia. Obrigada pelo pão de cada dia. Obrigada, Pai Santo, pela vida, pelo respirar, por estar aqui, Senhor. Obrigada e perdão por nossas falhas, perdão por tudo que pegamos contra ti, pegamos contra o nosso irmão. Perdão, Senhor, perdão, perdão, Pai. Nos ensina, Pai, como te buscar mais e mais a cada dia, Pai. Nos ensina como não deixar o Espírito Santo apagado, Pai. Mas colocar sempre em chama, orar sempre, meditar, se conectar sempre com Deus, estar sempre na sua presença. Jesus Cristo, misericórdia, interceda por nós, nosso intermediador. Pai, nosso advogado fiel, misericórdia pelas nossas vidas, pela vida daquele que não vive vida de oração. Misericórdia pela vida daquele que se desviaram, misericórdia pela vida daquele que se encontra nas situações difíceis. Misericórdia pela vida de quem está doente, Pai. Misericórdia, Pai Santo, pelas famílias, por todos os povos, Pai, pelos continentes, pelos países, Pai Santo, pelas cidades, Senhor, pelos bairros, Senhor. Misericórdia pelos hospitais, Pai, pelas cadeias, misericórdia, Pai Santo. Cuida de todos aqueles, Pai, que se encontram em situações difíceis para que possam te buscar em espírito e em verdade. Diz, eu buscarei o meu Deus, eu viverei para o meu Deus, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória. Tudo é para ti, Jesus, tudo é para ti. Obrigada, Senhor, Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia me dá hoje, perdoa nossas dívidas, segundo nos perdoamos defendido. Não me deixa da tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Glória a